Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira, esse é o canal Dimensão Mental e hoje falaremos aqui de mais um caso de EQM ou experiência de quase morte. Esse fenômeno onde as pessoas sofrem acidentes, têm paradas cardíacas, afogamentos e elas ficam entre a vida e a morte, saem do próprio corpo e conseguem comprovar por si mesmas o que existe após a morte em outras dimensões. Sim, o fenômeno de EQM é estudado inclusive por cientistas e os relatos aqui do Voltei para Contar, o nosso quadro, é prioritariamente pessoas anônimas que não quiseram se expor, quiseram permanecer no anonimato. Então, por isso que eu vou ler esses relatos, tá? Se você gosta de EQM, se você gosta de experiências que envolvem a vida e a morte, se você gosta de temas transcendentes que envolvem, que falam da evolução da consciência, então não perca tempo. Se inscreva no canal e seja muito bem-vindo à nossa dimensão. E no caso de hoje eu vou contar o relato do Sam. Mas antes de contar, eu gostaria de fazer um último convite aqui para que você seja membro do canal. Ao lado do botão de se inscrever tem um botão Seja Membro, onde nós temos vídeos exclusivos de temas mais polêmicos que a plataforma não aceita para colocar aqui. Temos também lives uma vez por mês para falar das técnicas para sair do corpo. Porque você não precisa passar por uma EQM, você não precisa ficar numa situação tão terrível entre a vida e a morte para saber o que existe. Você pode aplicar técnicas na sua casa, sair do corpo e ver por si mesmo. Tá? Também tem sorteios de mentoria. Eu converso pessoalmente com uma das pessoas ali, sorteadas para poder atender, ver se eu posso ajudar alguma coisa. E a gente também se encontra fora do corpo em datas e locais específicos, tá? Tudo isso para os membros. Se tiver interesse, dê uma olhada lá, vale muito a pena. Fica aí o convite. Bom, o caso de hoje vai ser então o caso do Sam. Aconteceu em 2010, lá nos Estados Unidos, e a causa dessa EQM foi uma aparente morte clínica. Então, acharam que ele estava realmente morto, mas ele não estava. Lembrando que na EQM não existe de fato a morte total, porque a pessoa ela consegue voltar para o seu corpo. Mas isso é um assunto teórico para um outro momento, tá bem? Bom, o Sam começa então o seu relato da seguinte forma. Fisicamente, fiquei em coma profundo por 18 horas sem atividade das ondas cerebrais e meu coração parou de funcionar por conta própria. Eu tinha uma ausência vital e a equipe médica informou a um membro da minha família que não havia nenhuma chance de me recuperar e que era hora de desligar as máquinas. Me disseram mais tarde, depois que desligaram as máquinas e retiraram os tubos, que respirei fundo e recuperei a consciência total 5 minutos depois, querendo saber se eu podia ir para casa. E essa não foi a minha primeira EQM. Eu tive uma em 2005. E a sensação de ir para casa estava lá. Aquele foi o ponto principal. Não posso relacionar isso do ponto de vista da memória. Se o cérebro não tem atividade, então a mente está morta. O que resta? A consciência. Fui para onde sempre fui em minhas outras experiências de quase morte que tive anteriormente. Por uma questão de argumento, vamos chamar o local de o centro do universo. E eu tenho trabalhado em transformar a dualidade em uma energia por um longo tempo. Casando conhecimento e lógica com os intangíveis, amor, criatividade e imaginação em uma energia chamada consciência ou sabedoria, e integrando essa energia em meu próprio espírito. E eu estava lá, testando essa energia descrita acima. Existiam outros, entre aspas, corpos de luz, iluminados em diferentes cores e de diferentes formas e intensidades. Eu comecei a sentir uma energia, que conheço muito bem, se aproximando. Eu tentei o meu melhor para ignorar aquela energia, mas era o, entre aspas, Criador, Deus ou um grande espírito que é um pouco difícil de ignorar. E aquele ser me disse: você vai voltar. Exercitando meu livre-arbítrio e escolha, sim,
eu tenho esse tipo de relacionamento com o Criador, Deus ou um grande espírito, que me sinto bem respondendo e disse: não, não vou voltar. E ele disse: sim, você vai. Eu tenho coisas para você fazer. Com isso, um raio de energia saiu da forma dele e me acertou. Muitas vezes medito naquele momento em que o raio me atingiu. E isso me leva de volta ao instante em que ele e eu éramos um. Tive a sensação de cair de volta através de um vazio negro até um pequeno ponto de luz branca onde eu caía gritando: defina coisas, né? Quer dizer, você tem que fazer, eu tenho coisas para você fazer. Então ele caiu gritando, né? Defina coisas, porque ficou muito abstrato. Ele queria saber que missão é essa que ele tinha que fazer, afinal de contas, né? Ele continua: eu fui retirado do suporte de vida então. A única consciência com que voltei foi escrever 3 ensaios respondendo às perguntas: quem eu sou, por que estou aqui e para onde vou. Escrevi os 3 ensaios e me formei na, entre aspas, experiência humana, ou assim eu imaginava. Eu me recuperei 100% fisicamente e mentalmente. Eu não tenho nenhum efeito negativo de qualquer experiência de ser retirado do meu suporte de vida. Então, o Renato dos Santos tem vários pontos interessantes. O primeiro deles é justamente essa questão de a pessoa ser clinicamente dada como morta, desligar os aparelhos e o ser voltar. Isso é mais raro de se acontecer, mas existem vários casos assim. Conversem com médicos, com enfermeiras. Então, nem eles sabem explicar como é que pode uma pessoa, tecnicamente ou teoricamente, estando morta, voltar à vida. Então, é o que a gente fala, de que quando a nosso lastro energético, nosso cordão energético, nosso cordão de prata, ele não é cortado, a pessoa de fato ela não morre. Porque quando a gente sai do corpo, caso você nunca tenha visto, existe um cordão, uma conexão energética ligando aquele corpo que sai, quer dizer, aquele corpo sutil, translúcido, com o nosso corpo físico, o nosso corpo material, que é mais denso, nosso corpo biológico. Então, esse cordão, de fato, a morte só acontece, como eu estava até falando aqui antes do relato dele, quando esse cordão energético é rompido, é desligado. Aí, ao que tudo indica, nunca se viu uma pessoa que conseguiu reconectar ou religar essa energia ao corpo. Desconectou, aí sim, você está oficialmente morto, ou oficialmente descartou o corpo. O termo técnico é dessoma, quer dizer, descartar o corpo físico. Você continua existindo, mas sem um corpo biológico. Então, enquanto não existe essa cisão, essa ruptura final, se esse cordão estiver muito fino, essa ligação energética estiver muito comprometida, é até possível que a pessoa seja tida como morta, clinicamente falando, mas ela consiga voltar. Tá? Então, não existe, não posso dizer que é impossível religar, mas é muito improvável, a gente não sabe nada nesse sentido, tá? Ao que tudo indica, não é possível. Então, olha só que coisa. Isso aqui, o Santos morreu. Desligaram as máquinas, desligaram tudo. 5 minutos depois ele respira fundo e acorda perguntando se pode ir embora. Então, coisas assim acontecem. Não é que é mistério, são processos que envolvem outras dimensões que a EQM e as experiências fora do corpo podem comprovar e tem explicações para isso, tá? Outro ponto também, né, independentemente como ele falou, né, ele não sabia se era Deus, Criador ou um grande espírito, mas era um ser ali de luz, um ser poderoso que estava junto com ele. Existem muitos seres evoluídos que a gente encontra fora do corpo, seres de alta expressão, alto gabarito, com muita energia, com muito conhecimento, que são realmente impressionantes, né? E diz para ele a frase mais repetida na EQM, que é: você tem que voltar ou você vai voltar. E olha só a petulância, ou vamos dizer assim, né? Olha o exercício do livre-arbítrio que ele fez. Então, não vou voltar, não. Quero ficar aqui. Por isso que a gente fala, nós não temos o total livre-arbítrio. Nós temos um contingenciamento, quer dizer, um limite pelo qual nós podemos atuar. Um limite. Não acho que você pode fazer o que você quiser, não.
Tem coisas que você até pode fazer, mas há consequências deletérias, negativas, que pioram a nossa evolução, tá? Nem tudo é permitido, nem tudo convém. Livre-arbítrio, de acordo com a sua evolução, ele pode ser maior ou menor. Então, olha só, um ser, né, magnânimo, um ser mais presente, mais evoluído, chega ali e fala: você vai voltar. Não, não vou. Tem o meu livre-arbítrio. Não, não tem não. Um raio saiu daquele ser e mandou ele voltar para o corpo de novo. Então, livre-arbítrio não é uma utopia, mas é um processo que é limitado de pessoa para pessoa em função do seu nível de evolução ou do seu nível de maturidade. Eu achei até, falando maturidade, engraçado, né, o termo, né, que quando ele estava caindo no vazio, voltando para o corpo dele, o ser falou que ele tinha coisas para serem feitas, ele, né, gritou: defina coisas. O que eu tenho que fazer? É ajudar alguém? É me ajudar? É fazer uma tarefa, uma obra? O que eu preciso fazer? Escrever um livro? Né? Ter filho? O que eu preciso fazer? Ou não ter filho? Enfim, defina a coisa, assim, chega a ser, né, engraçado, né? Você tem coisas para fazer, mas que coisa, né? Como se fosse uma coisa tão fácil de se falar algo nesse sentido. Agora, e ao voltar ele escreveu 3 ensaios, né? Quem sou, por que estou aqui, para onde vou. Então, a gente sempre fala e repete. Tanto as EQMs quanto as experiências fora do corpo, tanto espontâneas quanto autoinduzidas, nos ajudam a responder às questões básicas da filosofia que estão aí por milênios e a princípio sem respostas, que é quem sou, de onde vim, para onde vou. Então eu posso responder isso? Posso. Como? Saindo do corpo. Porque se você sai do corpo, você comprova para si mesmo que a morte não existe, que é o corpo que vai embora, corpo físico. Mas você consegue ver aonde você estava antes de renascer. Quem é você na sua potência maior, estando mais expandido fora do seu corpo. E inclusive podendo identificar para onde eu vou, qual é o meu ciclo de evolução, quais consciências estão me esperando, o que vai acontecer após a morte. Tudo isso é possível através das experiências fora do corpo e das EQMs, que a EQM é uma experiência fora do corpo, só que forçada, na marra. Você não escolhe ter, entende? É imposta. Mas a experiência de quase morte também é um tipo de experiência fora do corpo. Então a gente pode ter essas respostas baseado na vivência, na prática, não na teoria, não no achismo, não na crença, porque veja, existem literalmente milhões de crenças ao redor do mundo, cada uma falando qual é a verdade do universo. Em quem você vai acreditar? Só porque os seus pais te falaram você vai ter que seguir? Só porque a sua cultura admite uma linha, você tem que também perseguir aquilo, admitir que aquilo é a única verdade existente? E aí? Será que não vale a pena mergulhar e se aprofundar na prática do que realmente existe em outras dimensões, que de fato nos espera em relação a outras vidas? Tudo isso está disponível para você. Se você está me vendo aqui, seja bem-vindo. Você tem informação agora que existe, que muitas pessoas já fizeram, muitos voltaram para contar, tanto espontâneos quanto em EQMs. Tudo uma questão de técnica, de aplicação e dedicação, você chega lá. Milhares de pessoas no Brasil e no exterior já tiveram suas comprovações, já tiveram suas formas. Aqui mesmo no canal, a gente tem a nossa área de membros, onde a gente fala de técnicas para sair do corpo. Se você não conhece nada do assunto, eu não recomendo que você vá aplicando as técnicas. O ideal é fazer curso, se aprimorar, sabe? Você estudar sobre o assunto. Existe muita forma, aqui no canal mesmo tem muito assunto para você estudar, para você se aprofundar. Se você quiser fazer curso, sugiro que você procure o IIPC, iipc.org, procura, tem cursos muito bons, sugiro cursos presenciais que são muito mais intensos, são muito mais efetivos, tá? Então fica aqui o convite. Agora, se você já estudou o assunto, quer retomar, quer entender com mais profundidade as técnicas, aí se eu recomendo a você virar membro do canal para, né, ouvir as lives e ver as lives que a gente já fez até o presente momento. Nesse instante que eu estou gravando esse vídeo, já foram 7 lives, então há aproximadamente 15 técnicas para sair do corpo. Então a gente explica bastante lá sobre isso, tá? Então fica aí o convite para você se aprofundar, porque a gente pode sim entender de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Quer aprofundar nisso? Então
seja muito bem-vindo. E você, já teve alguma experiência fora do corpo? Escreva aqui no canal, escreva nos comentários aqui do vídeo. Ninguém vai rejeitar você, ninguém, sabe? Todo mundo aqui está aberto para ouvir, para responder e para ajudar. Você já teve alguma EQM? Você já viu algum ser de luz? Já viu algum ser superpoderoso? Já teve uma oportunidade de escolher voltar ou não? O que você já teve que transcendeu a matéria? Já ouviu vozes? Já teve visões? Já anteviu o futuro? Já reviveu o passado? Já acessou outras vidas? Se você gosta disso, se você, né, tem afinidade com isso, o seu comentário é muito bem-vindo. E se você quiser ajudar na nossa causa de divulgar a EQM, de divulgar esses assuntos que, no meu entender, são prioritários e fundamentais, nos ajude. Como? Curtindo o vídeo. Porque quanto mais curtidas um vídeo tem, mais o YouTube recomenda e indica esse vídeo para outras pessoas. Então assim a gente vai poder acessar cada vez mais indivíduos interessados ou que nem conhecem esses assuntos e poder divulgar e poder informar para as outras pessoas. Então, nos ajude. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o link com grupos, pessoas e amigos se puder, tá certo? Então o vídeo de hoje é esse, eu fico por aqui. Eu desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!